O amor de mãe é diferente de qualquer outra coisa no mundo. E pensando nisso, os nossos programas Bom Dia Feira e Linha Direta com o Povo preparou uma matéria especial. A gente conversa com Jéssica da Silva, que é mãe da Helena, e que nos conta como é ser mãe de primeira viagem. Jéssica, como é que está o coração para vivenciar pela primeira vez essa data tão especial na vida de uma mulher? Já que, na verdade, é uma experiência única. Eu, esses dias, estava falando que, durante 27 anos da minha vida, eu comemorei essa data na condição de filha, sempre buscando ser muito presente, ser grata à minha mãe por todas as coisas maravilhosas que ela fez por nós, que ela faz por nós, pela dedicação. Mas agora o sentimento é totalmente diferente. A gente está agora do outro lado, né, da situação, e a gente consegue reconhecer ainda mais cada sacrifício, cada dedicação, cada esforço. A gente pode perceber que para a mãe o filho se torna a prioridade máxima e a gente começa a valorizar ainda mais. E a gente fica na felicidade. Minha filha fez 2 meses no último dia 28, então o sentimento é de presenteada, de a gente fala tanto de empoderamento feminino, eu mais do que nunca me sinto empoderada por poder comemorar essa data, que é um momento que só a mulher pode viver. Muitas coisas se passaram na cabeça no momento do planejamento até o momento do nascimento. Mas hoje, o que foi que mudou depois que você se tornou mãe? A gente cria muita fantasia acerca da maternidade. Inclusive, eu decidi, nos últimos dias, dialogar com outras mães acerca dessa realidade, porque, apesar da gente já ter algumas expectativas, né, acerca, não, já sei que eu vou precisar acordar algumas vezes à noite, eu sei que vou precisar me sacrificar um pouco mais, inclusive profissionalmente, algumas pessoas falam, você vai sacrificar sua vida profissional com a maternidade, mas nada te prepara, de fato, para a experiência que você vive depois que eu não digo que o filho nasce, mas depois que você recebe aquele positivo. Depois que você recebe o positivo, você percebe que sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua alimentação precisa mudar, a sua rotina de sono vai mudar. E desde que Helena nasceu, eu percebi que eu precisei, de fato, fazer determinados sacrifícios. Agora, todos esses sacrifícios, eles acabam se tornando... existe a compensação. Quando você olha aquele rostinho, quando você recebe aquele abraço, aquele carinho que o próprio bebê, mesmo de forma inconsciente, ele começa a transmitir para você, tudo isso muda. E até minha questão profissional, eu sou jornalista esportiva, eu precisei mudar um pouco a minha dinâmica por conta da gravidez, mas, no entanto, eu não deixei de fazer o meu trabalho, mesmo com a gravidez, mesmo com o nascimento de Helena. Na verdade, a Helena acabou me impulsionando aí a seguir por novos trilhos, a buscar me aperfeiçoar em determinadas áreas, porque eu sabia que agora não era mais Jéssica apenas, eu precisava ser o melhor por ela também, afinal de contas, eu precisava entregar o melhor diariamente por ela. Então, a gente planeja muita coisa, mas quando você vai para a rotina de amamentação, a rotina de sono, você percebe que você não pode mais adoecer, porque se você adoecer, você vai precisar ir para o hospital e a criança vai precisar de você e você não pode levar ela para o hospital. E principalmente que eu estou vivenciando a maternidade em um período tão crítico como a gente está vivendo, que é esse período agora de quarentena, de isolamento social. E aí a gente fica... a preocupação, o estresse, ele é um pouco maior, porque você tem medo de você contaminar seu filho. O seu medo não é nem você se contaminar, mas você é contaminar ele. Então, qualquer febrezinha, qualquer dor de cabeça, você já fica preocupado, mas isso é parte, né, desse processo que é ser mãe. Nesse momento de isolamento domiciliar, como é que estão os cuidados com a pequena? Bom, a gente está evitando, eu mesmo precisei solicitar às pessoas que não fizessem visitas durante esse período. Quando eu tive Helena, foi na semana em que houve o primeiro caso de coronavírus em Feira de Santana. Inclusive, 2 dias antes, eu entrei em contato com minha obstetra para perguntar se de fato o meu parto aconteceria, porque o meu parto foi um parto cesariano.
por conta dessa preocupação de eu me contaminar, de contaminar ela, mas graças a Deus o parto aconteceu normalmente. Nos primeiros dias a gente ainda recebeu algumas visitas, mas na semana seguinte os casos eles acabaram aumentando e a gente preferiu cancelar as visitas. Aqui a gente está sempre, as pessoas que precisam sair, estão sempre saindo de máscara, o álcool em gel é o tempo todo ali do lado, mesmo a gente não saindo, mas a gente está constantemente para poder pegar ela, a gente passa o álcool em gel, está fazendo o tempo todo a higienização, tudo aquilo que vem de fora, a gente higieniza, justamente para ter esse cuidado a mais, porque a gente sabe que o sistema imunológico da criança, né, ainda está em processo de maturação. Mas é isso, a principal medida que nós tomamos foi, de fato, nos isolarmos, não receber visita nenhuma, para nossa tristeza, porque a gente gostaria de estar com as pessoas que a gente ama presente. Tem tios de Helena que ainda não a conheceram, primos, pessoas que estão ansiosas na expectativa de conhecer a Helena, e ela já fez 2 meses e ainda não pôde ter contato com essas pessoas, mas a gente entende que é para um bem maior, que é para que ela não venha a ter nenhum tipo de prejuízo. Ela está aqui cochilando aqui agora, porque eu vou tentar pegar ela para você poder conhecer a princesa Helena. Jéssica, conta pra gente como é que estão os planos agora, daqui para frente. A Helena foi planejada, né? Foi desejada, mas daqui para frente como é que vai ficar a vida de vocês? Você que é casada com Sidney Campos, desejam ter mais filhos? Quais são os planos para o futuro? Joaquim, Helena foi muito planejada, mas inclusive a história como eu descobri a gravidez de Helena foi muito engraçada, porque eu estava indo para uma entrevista de emprego que não deu certo, e eu acabei, como não deu certo, eu passei na farmácia, fiz o teste e estava positivo. Então, a carteira assinada está aqui. Eu também estava planejando fazer uma pós-graduação, que eu acabei precisando adiar momentaneamente, mas eu já tinha alguns planejamentos. Eu, juntamente com meu esposo, nós temos, né, um programa que fala sobre artes marciais, nós temos a nossa página. Agora também eu acabei, por conta de Helena, acabei criando uma página para falar sobre maternidade, para conversar, para dialogar com outras mães. Então, eu acabei encontrando novas maneiras de realizar a minha profissão, que é o jornalismo. Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo jornalismo EAD, de casa mesmo. Eu estou tentando fazer o meu trabalho, pretendo continuar estudando, pretendo continuar fazendo quero fazer meu mestrado, quero fazer, quem sabe, uma outra graduação, porque eu acredito que os filhos, eles não podem nos impedir de realizar outros sonhos, outros projetos. Os filhos são parte da nossa vida, mas existem outras áreas que nós precisamos também contemplar. E quando, como eu te falei antes, as pessoas disseram muito: Jéssica, você está recém-formada, você está começando a galgar seus passos na sua vida profissional, isso não vai te atrapalhar. E foi algo que eu disse e que eu tenho feito valer agora na realidade. Eu disse que os filhos, para mim, seriam uma inspiração para ser o melhor. Eu quero que a Helena, lá no futuro, olhe e fale: não, minha mãe é uma referência naquilo que ela faz. Minha mãe, mesmo ela me tendo, ela conseguiu continuar exercendo e ser plena profissionalmente nas outras áreas. Pretendo lá no futuro ter um outro filho, mas eu quero esperar primeiro a Helena crescer, a gente, porque é maravilhoso, mas a gente não vai fazer uma fantasia, uma utopia e dizer que a maternidade ela não exige seus sacrifícios, não cobra seu preço. A maternidade ela tem o seu preço. Agora é um preço, como eu disse, que vale a pena se pagar, porque é uma experiência que você, em nenhum outro lugar na vida, em nenhum outro espaço você vai conseguir ter a realização que a maternidade ela traz. Mas futuramente, quem sabe daqui uns 3, 4 anos, eu grávida já fazia planos de ter outro em breve. Mas depois que as noites de sono começaram a ficar regradas demais, houve o sofrimento mesmo. Eu tive, muitas mulheres têm isso, fissuras mamilares no início da amamentação, que é muito doloroso, muito sofrido para boa parte das mulheres. A privação do sono, a preocupação, porque você se preocupa 24 horas por dia quando você está com um bebezinho desse tamanho.
você tem medo se vai engasgar, você está com medo se vai sentir uma cólica, você não bebe mais um refrigerante, você não come mais determinadas coisas. Então, tem esses sacrifícios, mas eu pretendo sim, quem sabe lá na frente, daqui a um tempo, ter um outro filho, sim. E Você espero que falou, Sidney tenha. sim, pois não? Eu falei que eu espero que Sidney também queira. Quem sabe não ver um menino agora da próxima, para formar um casalzinho, a dupla. Pronto. E você falou sobre referência. Hoje, sendo mãe, como você olha, você enxerga a figura da sua mãe que lhe colocou no mundo? Ah, Joaquim, hoje eu posso dizer, como eu te falei, eu sempre fui uma filha que eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Eu sempre tive essa relação de muito próxima com a minha mãe. Mas depois da maternidade, eu valorizo hoje o triplo de tudo que ela fez e que ela faz por mim. Hoje, minha mãe é meu principal suporte. Minha mãe, ela está presente em todos os momentos, inclusive na criação de Helena, nos cuidados com a Helena. Nos primeiros dias mesmo, eu tinha muito medo de dar banho a Helena, então era ela quem dava banho. Minha mãe que dormia comigo nos primeiros dias, que esteve comigo no hospital. Então, a gente percebe que a, a dedicação que minha mãe sempre teve comigo, ela agora parece que com a Helena ela dobrou. Então, É a mãe duas percepção vezes, né? é mãe duas vezes, é mãe duas vezes. É assim, é inacreditável. Eu, como eu estou na casa da minha mãe ainda, no quarto tem um pôster com a foto dela e a própria Helena, ela, diversas vezes eu peguei a Helena olhando para o pôster e dando risada para o pôster da minha mãe, porque já tem, parece que cria esse vínculo emocional que ela soube criar com minha filha. E, cara, hoje eu dou, se minha mãe era nota 10 para mim, hoje ela é nota 1000. E só uma mãe sabe o valor que uma mãe tem, os sacrifícios que uma mãe é capaz de fazer. Hoje eu tenho total consciência que eu seria capaz de entregar minha vida pela minha filha. E quando minha mãe falava isso para mim, eu achava estranho, né? Porque quem é capaz de dar vida por outro? Mas a gente, quando a gente tem um filho, a gente sabe que a gente, se precisar ficar sem comer, a gente fica sem comer para dar para o filho. Se a gente precisar passar frio, a gente passa frio, mas não quer que o filho passe. Se a gente tiver que escolher entre a nossa vida e a vida deles, a gente escolhe poupar a vida deles. E hoje eu dou esse valor para minha mãe, porque só uma mulher sabe, uma mãe sabe o que é sangrar por um filho, chorar por um filho. Eu, com 13 semanas de gestação, eu tive um problema de saúde, precisei me submeter a uma cirurgia estando grávida, e eu estava comentando com minha mãe que acordar da sedação, normalmente a pessoa acorda ainda meio grogue. Eu acordei da sedação perguntando cadê, eu não sabia ainda se era menino ou menina, cadê o meu bebê? Era a única coisa que eu conseguia perguntar, e a enfermeira pedindo para que eu tivesse calma, que estava tudo bem com o bebê, porque eu tinha medo de ter, por conta da cirurgia, fiz uma cirurgia de apendicectomia, de ter abortado, mas graças a Deus a Helena está aqui, bem saudável, e, e ter minha mãe presente nesses momentos me fez ter força. Ela sempre está me dando sabedoria. Tem momentos que a gente se sente segura e minha mãe está ali do lado, calma, vai dar tudo certo, eu já passei por isso, eu sei o que é que você está passando, tenha paciência. Quando eu pensei em até mesmo, por conta das dores que eu senti, de desistir da amamentação, ela fez, vai passar, tenha calma que vai passar. E está ali do meu lado, segurando a minha mão, enquanto eu dava mama para Helena, com as lágrimas correndo, e ela ali presente do lado. Então, são coisas que não tem dinheiro no mundo que pague, e somente uma mãe para poder compreender essa fase, esse momento que eu estava passando. A gente agradece a sua participação aqui nos nossos programas. Deseja às três, à sua mãe, à Helena e a você principalmente, mãe de primeira viagem, um excelente, feliz Dia das Mães e que essa data seja repetida por muitos e muitos anos e que venham também outros filhos para você comemorar junto com eles. Amém. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço a vocês por essa homenagem que vocês estão fazendo. E um feliz Dia das Mães para todas as mulheres incríveis que decidiram se dedicar a essa função eterna que é ser mãe.